Análise de estruturas isostáticas, módulo 2, parte 1, esforços em estruturas articuladas. Com o presente módulo inicia-se a análise e discussão dos conceitos relacionados com o cálculo de esforços de estruturas, sendo analisado o cálculo de esforços em estruturas compostas por elementos articulados. Assim, são apresentados os seguintes conceitos: esforços em elementos biarticulados, metodologias de cálculo de esforços, métodos nós e métodos secções e elementos de esforço axial nulo. Denominam-se por estruturas articuladas ou treliças as estruturas reticuladas cujos elementos estão ligados entre si e com o exterior através de articulações ou rótulas. Tal como representado na figura, é onde temos aqui uma estrutura deste tipo rotulado. Os elementos são de eixo reto e estão predominantemente sujeitos a cargas nos nós, não transmitindo momentos entre si e, obviamente, também, neste caso, à fundação. Analisemos então um elemento tridimensional articulado, não existindo cargas no vão dos elementos e sendo articuladas as suas extremidades, os momentos nestes extremos são obrigatoriamente nulos e isto tem consequências nas forças de extremidade. Vejamos. Assim, se eu pretender calcular o momento segundo y na extremidade A, sendo rotulada, ele tem de ser obrigatoriamente nulo. Analisando as forças que atuam em B e que provocam momentos em A, segundo y, a única força que produz momento é a força ZB, e portanto, como o momento tem que ser nulo, ZB vezes L tem de ser nulo e, consequentemente, ZB é igual a zero, pelo que eu posso eliminar esta força do meu sistema. Mas, por outro lado, por equilíbrio de forças segundo Z, não existindo cargas no vão, ZA tem de ser obrigatoriamente zero também, por razão pela qual não existe ZA. Por outro lado, se produzirmos o equilíbrio de momentos segundo Z na extremidade A, facilmente chegamos à conclusão, pelo mesmo raciocínio, que YB é igual a zero. E, portanto, mas se YB é igual a zero, por somatório de forças segundo Y, o YA também tem de ser zero. E, consequentemente, então, facilmente se conclui que, por equilíbrio, apenas as forças XA e XB poderão ser diferentes de zero e, a existirem, serão, obviamente, iguais e de sentido contrário. E a esta força será designada pelo esforço axial da barra. E, portanto, todas as forças de ligação numa barra biarticulada são nulas, à exceção das forças segundo o eixo do elemento. E esta é uma informação extremamente importante para o desenvolvimento dos exercícios que depois iremos analisar. Continuando o estudo, portanto, das estruturas articuladas, ocorrendo apenas forças segundo o eixo dos elementos, ou seja, se admitirmos que não há cargas de vão, elas serão apenas e tão só de tração, ou seja, forças que tendem a esticar, a aumentar o comprimento dos elementos, ou de compressão, forças que, ao contrário, tendem apenas a encurtar ou a diminuir o comprimento dos elementos. E, portanto, se analisarmos a treliça representada na figura, sujeita a ações nos nós, cargas verticais nos três nós superiores, obviamente, se a estrutura fosse deformável, ela tenderia a deformar-se e a baixar ligeiramente, e eu pintei a cores, a verde e a vermelho, aquelas barras que naturalmente iriam apresentar esforços de tração, a verde, e que nós, nos elementos, quando estão tracionados, designamos usualmente por tirantes, ou à compressão, aquilo que nós usualmente chamamos de bielas e que eu aqui representei a vermelho. Portanto, o cálculo dos esforços nestas barras, solicitadas apenas por forças nodais, ou seja, ações aplicadas nos nós e reações de apoio que também são aplicadas nos nós, baseia-se no estabelecimento do equilíbrio em cada ligação articular e nela teremos sempre duas equações apenas disponíveis, será que
o momento sabemos que é nulo e, portanto, não o podemos aplicar. Isto no caso de bidimensional, ou apenas as três forças, no caso tridimensional. Se a estrutura for globalmente isostática, apresentando tantas incógnitas quanto as equações disponíveis, sabemos que o problema é resolúvel, existindo para resolver este problema, ou, portanto, dois métodos de cálculo dos esforços nas diferentes barras. E esses métodos são o método dos nós e o método das secções. Quais são os requisitos básicos para podermos calcular esforços? Bom, importa terem atenção que a determinação dos esforços internos associados a qualquer carregamento da estrutura só é possível se a estrutura for globalmente isostática, pelo que importa sempre efetuar essa verificação, e se forem conhecidas as reações de apoio. Só nestas situações é que é possível calcular os esforços das barras. Assim, verificada a estatia, a resolução do problema tem de iniciar-se sempre pela determinação das reações de apoio. Seguidamente, os esforços nas barras das estruturas articuladas podem ser determinados por um dos dois métodos referidos, ou pelo método dos nós ou pelo método das secções. O método dos nós, em que é que consiste? O método dos nós consiste na aplicação da seguinte metodologia. Primeiro, na determinação das reações de apoio com recurso às equações globais de equilíbrio. Depois, na análise do número de incógnitas, ou seja, esforços nos elementos em cada nó da estrutura. Procede-se depois ao cálculo das forças nos elementos por resolução dos equilíbrios dos nós, em que apenas se desconhecem duas delas. Isto, obviamente, no caso de estruturas bidimensionais, porque se forem de estruturas tridimensionais serão três as incógnitas possíveis. E vamos admitir para estas incógnitas que são a atração, ou seja, se o resultado der positivo, confirma-se que elas estão realmente à atração, e se der negativo, significa que as forças são de compressão. E, finalmente, a determinação desses esforços altera o número de incógnitas nos nós adjacentes, pelo que o processo se reinicia, voltando ao ponto 2, até se resolverem todos os equilíbrios. Em termos de esquema de cálculo, podemos então afirmar que primeiro verificamos a estatia da estrutura articulada, depois calculamos as reações, depois entramos num processo cíclico em que contamos as incógnitas de cada nó, calculamos os nós que apresentam apenas até duas incógnitas, acertamos as incógnitas nos nós adjacentes. E agora tornamos neste processo de contagem das incógnitas em cada nó e que ainda não estão resolvidos, calculamos os nós com até duas incógnitas e assim sucessivamente até que o processo termina quando são conhecidas todas as forças. Vejamos então um exemplo de cálculo. Consideremos a treliça sujeita ao carregamento e determinem-se as forças nos seus diferentes elementos. Para resolver este problema, é necessário, em primeiro lugar, proceder à avaliação da estatia da estrutura. Então, começando pela estatia exterior, trata-se de uma estrutura plana e logo teremos disponíveis três equações. Esta estrutura tem à esquerda em A um apoio fixo e consequentemente duas reações, em C tem um apoio móvel e consequentemente mais uma reação, portanto três reações no total. As reações não são paralelas nem concorrentes, consequentemente a estatia exterior será 3 menos 3 igual a 0, ou seja, esta é uma estrutura exteriormente isostática. Passando à análise da estatia interior, podemos afirmar que é uma estrutura composta por três barras biarticuladas a que se juntam sucessivamente duas barras biarticuladas no mesmo nó. Consequentemente, trata-se de uma estrutura interiormente isostática e, consequentemente, em termos de estatia global, ela é uma estrutura globalmente isostática. Passando agora ao cálculo das reações, a estrutura é atuada por duas forças verticais de 5 kN atuantes em D e em E e uma força horizontal de 3 em E.
A estrutura apresenta três reações, como já vimos, ou seja, sendo duas verticais VA e VC e uma horizontal HA. Sendo apenas uma reação horizontal, é possível, aplicando o equilíbrio de forças horizontais igual a zero, automaticamente determiná-la, resultando então que HA mais 3 igual a zero, ou seja, que HA igual a menos 3 kN. Para a determinação das forças verticais, sendo duas, não é possível aplicar a equação de equilíbrio de forças verticais e, portanto, o melhor é aplicar-se de imediato a equação de momentos. Essa equação de momentos ou é feita em A ou é feita em C, por forma a envolver apenas uma das variáveis. Optei por fazer em A e, então, o equilíbrio de momentos em A ser zero faz com que o cálculo dos momentos neste ponto resulte como sendo 12 vezes VC, menos 5 vezes 3 e 5 vezes 9, que são os momentos provocados pelas forças verticais, e finalmente o menos 3 vezes 4, que é o momento provocado pela força horizontal. Resolvendo esta equação, resulta que Fc igual a 6 kN e, consequentemente, por somatório de forças verticais, sendo a reação VC igual a 6 e existindo 10 kN atuantes de cima para baixo, portanto, a força vertical em A resulta muito simplesmente igual a 4 kN. Proceda-se agora à análise das forças associadas a cada nó. Portanto, em primeiro lugar, vou proceder à marcação das cargas atuantes na estrutura. Temos as cargas no nó D e no nó E, que eu marquei aqui a verde. Vou marcar a vermelho todas as reações da estrutura, que são três e que já são conhecidas porque acabámos de as calcular. E foram obtidas, obviamente, por equilíbrio global. E vou finalmente passar a traçar as forças internas, aquelas, no fim de contas, que são as incógnitas do nosso problema. E, portanto, teremos forças de ligação entre A e B, entre A e D, entre B e D, entre D e E, entre B e E, entre B e C e, finalmente, entre C e E. Estas serão, naturalmente, as incógnitas do problema, ao todo são 5. Representei as forças que, com o andamento, ou segundo as barras, já que as barras, sendo biarticuladas, só podem ter força axial. E agora o que há que fazer é avaliar o número de incógnitas por nó. Portanto, analisando cada um dos nós, conclui-se que no nó 2 temos duas incógnitas, no nó B temos 4, no nó C temos outras duas, no nó D temos 3, bem como no nó E. E desta análise global conclui-se que o cálculo só é possível nos nós em que existam apenas até duas variáveis e, portanto, esta estrutura, o cálculo ou é iniciado pelo nó A ou é iniciado pelo nó C. Ou seja, estes são os nós de equilíbrio resolúvel e por onde o cálculo pode ser iniciado. No que diz respeito à análise das forças internas associadas a cada nó, chamo a atenção que para qualquer elemento, e estou aqui a exemplificar com o elemento AB, se o elemento estiver tracionado, não é? Ou seja, se o elemento estiver tracionado, significa que a força parte do nó para fora. Portanto, quer a força FAB no nó A, quer no nó B, apontarão, digamos assim, para o nó oposto. Se o elemento estiver comprimido, as forças são de compressão no elemento e, portanto, apontam para os nós sempre. Consequentemente, o conselho que dou para o cálculo é adotar sempre como hipótese de partida que o elemento está tracionado. Se o resultado é positivo, confirmamos automaticamente que se trata de uma barra de atração. Se der negativo, então o elemento encontra-se à compressão. Portanto,
Este era o panorama no início. A primeira questão que tivemos que fazer foi proceder ao cálculo das reações de apoio. Determinámos essas reações de apoio e, portanto, aquilo que está aqui representado como HA, VA e VC em vermelho passam a verde, digamos assim, porque passaram a ser valores conhecidos. Depois verificámos que existem variáveis diferentes em cada nó e que podemos ou temos de começar pelos nós aonde existem apenas até duas forças desconhecidas e, neste caso, podemos começar pelo nó A, resolvendo o nó A em que há apenas duas forças, mas há também duas equações, podemos determinar o FAD e o FAB. Este cálculo, obviamente, que também se poderia ter iniciado pelo nó C. A minha opção foi começar pelo nó A, onde há, portanto, essas duas incógnitas apenas, e a resolução destas duas equações, forças verticais e forças horizontais, permite conhecer FAD e FAB. Obviamente que a partir deste instante, o FAD e o FAB nos nós D e B passam a conhecidos, e eu estou a passá-los a verde, e, portanto, na minha nova análise, eu concluo que o nó D, que tinha 3 incógnitas, passou a 2 incógnitas e, portanto, já é calculável. E sendo calculável, se aplicarmos a mesma filosofia de resolução por equilíbrio de forças verticais e horizontais, determinamos as forças FBD e FDE. Conhecidas estas duas forças, naturalmente, o número de incógnitas do nó B e do nó E diminui e, portanto, no nó B passamos a ter duas incógnitas apenas e no nó E passamos a ter também duas incógnitas apenas. E, portanto, resolvido o nó D, todos os restantes nós ficam resolúveis, ou seja, o número de incógnitas não excede 2, sendo indiferente por onde se prossegue. E, portanto, vou continuar por nó B, porque seria esta a lógica do nosso andamento. E, portanto, resolvido o nó B, fica conhecidos B, FBE e FBC. Consequentemente, se eles são conhecidos no nó B, também os são conhecidos em E e em C. E, finalmente, resolvendo o nó C ou o nó E, ficam finalmente conhecidas todas as incógnitas, já que em C e em E existem neste momento apenas uma incógnita e, portanto, resolvendo-a, fica resolvida a estrutura. Passemos agora à análise do método das secções, outra das formas disponíveis que temos para calcular as forças em barras de estruturas articuladas. Em algumas situações, por apenas se pretender determinar os esforços de alguns elementos, é aconselhável a adoção do método das secções, que consiste, num caso particular, do método dos nós. E para tal, em primeiro lugar, deve sempre proceder-se à análise da estatia e à determinação das reações de apoio com recurso às equações globais de equilíbrio. Depois, subdividir a estrutura em duas através de um corte que seccione os elementos em causa. Substituir os elementos cortados em ambas as subestruturas pelas forças nele atuantes, admitindo sempre que são de tração para evitar possíveis erros de classificação das forças. E, finalmente, por equilíbrio das subestruturas resultantes, que são sempre isostáticas, é possível determinar o cálculo dos esforços pretendidos. O método das secções pode ser traduzido pelo seguinte esquema de cálculo. Portanto, em primeiro lugar, temos de proceder à verificação da estatia da estrutura, depois proceder ao cálculo das reações, seguidamente executar um corte sobre divisão da estrutura em duas, que inclua o ou os elementos pretendidos, substituídos por forças, portanto, esses elementos cortados. Chamo a atenção que o corte que tem de passar pelos elementos em análise pode ser facilitador do cálculo, porque importa ponderar, avaliar a sua localização. E, finalmente, efetuar o equilíbrio com a subestrutura mais favorável ou, em caso de necessidade, recorrer às duas subestruturas. Passemos então a um exemplo. Considere-se esta estrutura em que se pretendem determinar as forças nos elementos IJ, ID e CD.
ou seja, aqui representados a verde. O primeiro aspecto a ter em conta seria a análise da estatia, mas passo de imediato em frente, já que se trata de uma estrutura exteriormente isostática, já que só tem 3 reações. Interiormente é isostática porque é composta por um triângulo de barras biarticuladas e às quais foi sucessivamente adicionado 2 barras biarticuladas no mesmo nó. E, portanto, trata-se de uma estrutura interiormente isostática e, como tal, globalmente isostática e é calculável. Passando ao cálculo das reações com recurso às equações de equilíbrio, sendo 3 as reações e de imediato eu posso determinar a reação horizontal por equilíbrio de forças horizontais e, consequentemente, se conclui que o HA vale menos 3 kN. Relativamente às reações VA ou VF, podemos obtê-las por equilíbrio de momentos em A ou em F. Optei por fazer o equilíbrio de momentos em A e, portanto, estabelecer a equação de momentos nesse ponto ser igual a zero. Daqui resulta que VF é igual a 12,9 kN e, consequentemente, por equilíbrio de forças verticais, é possível obter finalmente a reação vertical em A, que resulta igual a 12,1 kN. O segundo ponto a cumprir será, naturalmente, o corte pelos elementos em que se pretendem conhecer os esforços, neste caso as barras IJ, ID e CD, e, portanto, vamos proceder a um corte que passe nesta região e, consequentemente, transformar esta estrutura em duas, substituindo as barras pelas respectivas forças. E então, substituindo os elementos por forças de tração em ambas as subestruturas, somos conduzidos à subestrutura esquerda, que aqui está representada, com as tais 3 forças FIJ, FID e FCD, que representam as forças nas barras em questão, e a estrutura da direita, que também tem as 3 forças representadas, obviamente com o sinal contrário. Passemos então agora ao cálculo das forças nas barras, com recurso às subestruturas esquerda ou direita. Optei pela subestrutura direita por ser de dimensão mais reduzida. E a análise da estrutura, penso que é fácil de compreender que a execução do equilíbrio em D, onde passam duas das incógnitas FCD e FDI, que não produzem momento neste ponto, permite envolver apenas a variável F e J e, consequentemente, por equilíbrio de momentos então em D, a expressão conduz-nos ao valor de FIJ igual a menos 20,7 kN. E aqui faço notar que o facto de eu ter adotado a força FIJ como sendo de tração, ao dar negativo, significa que ela é de compressão. Depois, analisando novamente o problema, é fácil de entender que apenas a força FDI contribui para as forças verticais e, portanto, o cálculo seguinte será o equilíbrio de forças verticais, só que para equilíbrio das forças verticais é necessário conhecer o ângulo que a força FDI faz com a horizontal, porque podemos escrever que é FDI sendo alfa mais a reação vertical em F menos as cargas aplicadas de 5. Consequentemente, o ângulo alfa vai depender da geometria do problema. Neste caso, é simples de demonstrar que será 4 terços. Logo, o alfa é um ângulo de 53,1 graus e, consequentemente, a força FDI resulta igual a menos 3,6, ou seja, uma força também ela de compressão. Finalmente, e porque ainda temos disponível a equação de forças horizontais, o somatório de forças horizontais igual a zero vai nos permitir finalmente determinar a força FCD, que pela resolução da expressão nos conduz a 25,9 kN. Esta sim, finalmente, uma força de tração.
Outro aspecto importante a ter em conta é a análise dos elementos com esforço axial nulo nas estruturas. Uma informação importante relativamente às forças nos elementos das estruturas biarticuladas pode ser obtida com recurso à análise dos equilíbrios dos nós. Constata-se assim que nos nós desta estrutura as forças são sempre segundo a direção das barras que nele convergem, como nós vimos e já utilizámos este preceito, e sendo duas as equações de equilíbrio nos nós, apenas são determináveis os nós em que se desconhecem duas das forças, como já vimos. Consequentemente, apenas para esses nós se pode determinar imediatamente se há elementos de esforço nulo ou não. No entanto, o alinhamento dos elementos e, consequentemente, das forças nele instaladas pode permitir obter conclusões relativamente à intensidade das forças em nós que envolvam, mesmo assim, mais elementos. Assim, em situações particulares, e que seguidamente irei apresentar, e apenas nestas, e é isso que eu reforço, nos casos em que convergem três elementos, ou nós onde estão aplicadas três forças desconhecidas, é possível demonstrar que algumas são nulas. Chamo então a atenção que nos casos em que temos quatro ou mais elementos ou forças convergentes no nó, não é, em geral, possível extrair quaisquer conclusões. No entanto, se concluir a partir de um nó adjacente que um desses elementos tem esforço nulo, e o caso se transformar numa situação de três elementos, como aquela que eu falei atrás, poderá haver novamente, ou estarmos novamente nessa situação da possibilidade de tirarmos conclusões mesmo nesta situação. Assim, existindo equilíbrio nos nós, se forem três as forças nele aplicadas e duas delas alinhadas entre si, chamo a atenção, três forças e duas delas alinhadas entre si, a terceira força é obrigatoriamente nula. Ou seja, se tivermos um nó no qual temos três barras que dele partem e duas têm a mesma, estão alinhadas, a terceira, o elemento 3 neste caso, tem de ter esforço nulo obrigatoriamente. Porquê? Bom, porque se eu representar as forças, as barras por forças, F1, F2 e F3, o somatório de forças verticais diz-me que F3 tem de ser zero. E, consequentemente, apenas sabemos que essa força é nula, podendo as outras ser ou não. Por vezes, o conhecimento que o esforço num dos elementos é nulo possibilita a determinação dos esforços nos elementos restantes. Vejamos, analisemos um caso similar ao anterior e em que nos dizem que o elemento 1, ou seja, a força F1, é nula. Bom, se a força F1 é nula, como sabemos que por somatório de forças verticais só temos uma barra que é F3, então a força F3 tem que ser obrigatoriamente nula, e se F3 é nula, também F2 tem de ser nula. E, portanto, este é um caso particular em que o conhecimento de que a força na barra 1 é nula levou à conclusão que todas as barras têm esforço axial nulo. Apliquem-se então estes conceitos que acabei de abordar a esta estrutura representada na figura. Portanto, o que é que nós concluímos? Esta estrutura, sendo isostática, é possível calcular as reações, HA, VA e VC, e é possível constatar, digamos assim, em cada nó quantas são as variáveis em causa. Portanto, eu sei que no nó A terei duas variáveis, a força FAD e a força FAB. Terei no nó B mais duas forças desconhecidas, FBC e FBD, e finalmente nos nós D e C a força FCD. Desta análise desta estrutura,
conclui-se que, no caso do nó B, nós estamos perante uma das situações reportadas atrás, em que temos duas barras alinhadas FAB e FBC, logo, por equilíbrio, automaticamente eu sei que FBB é igual a zero. Portanto, como FAB está alinhada com FBC, então FBB tem de ser zero e esta barra não tem qualquer esforço e, consequentemente, isto também se faz sentir no nó D. Neste modo, iniciou-se a análise e discussão dos conceitos relacionados com o cálculo dos esforços de estrutura, tendo sido analisado o cálculo dos esforços em estruturas compostas por barras articuladas e apresentados os seguintes conceitos: esforços em elementos biarticulados, metodologias de cálculo de esforços, métodos nós e métodos secções, e, finalmente, elementos de esforço axial nulo.